Olá pessoal, tudo bem? Aula de matemática com o professor Beto Lopes. Estudar na nossa aula de hoje trigonometria, tá? Então pessoal, iniciando aí um novo capítulo, um novo conteúdo, seguindo aí o nosso plano de ensino, seguindo aí as orientações da escola, da CRED, trabalhar trigonometria, tá? Esse assunto está, pessoal, no nosso livro didático. Nosso livro didático aí, no primeiro capítulo, tá? No entanto, essa aula de hoje eu preparei com o professor Vildomar, e daí nós estamos preparando uma parte da trigonometria até um pouco mais básica, então você pode de repente não encontrar no livro, porque a gente percebe de conceitos, elementos essenciais que não estão no livro ainda, nessa parte inicial. Então nós organizamos esse material com esse objetivo, de trabalhar essa parte bem básica, tá? Cada um deve acompanhar. Se tiver dúvida, pode sim entrar em contato comigo, que nós vamos aqui tirando as dúvidas, certo? Então a trigonometria, trazendo aqui essa imagem relacionada à parte da trigonometria, para a gente ter uma ideia do que nós vamos estudar nessas próximas aulas. Trazer aqui um pouco da relação da trigonometria na construção civil e trazer aqui o conceito, rapidamente. A palavra trigonometria vem do grego tri, significando 3, gono, ângulos, e metrien, que significa medida, tá? Significando então, medida de triângulos, certo? Então a trigonometria, certo, vai associar essas medidas de triângulos, que vai associar sempre, pessoal, os lados com os ângulos de um triângulo, tá? A trigonometria vai associar, certo, isso aí. Na geometria, a gente tem mais as medidas lá, quando é geometria, você vai ter as medidas ou só de ângulos, ou só de lados. Por exemplo, a trigonometria vai associar essas duas unidades, certo? Lados e ângulos, tá? E nessa imagem aqui, que eu estou trazendo, para mostrar assim a aplicação, como a trigonometria está presente no nosso cotidiano, aqui na construção civil e tudo, na montagem dessa peça aqui de madeira, geralmente, ou sendo de metal, conhecida como tesoura, Então aqui tem vários elementos, vários triângulos, certo? Que estão envolvidos aqui, tá? Então na construção civil é possível você calcular qual é a força que cada peça dessa vai estar atuando, e que esse ângulo formado, tá, em cada peça, esses ângulos aqui, eles são extremamente necessários para desenvolver a força, tá? Então essas peças aqui, esses ângulos aqui, têm aí essa função de melhor distribuir a força, certo? Aí nesse caso do telhado, por exemplo, tá? E trazendo aqui, hoje a trigonometria no triângulo retângulo, certo? Então um triângulo é chamado de retângulo, quando ele apresenta um de seus ângulos internos, certo? Um dos ângulos medindo 90 graus, certo? No caso aqui, nesse nosso triângulo, esse símbolo aqui significa 90 graus. Nós vamos estudar na aula de hoje, tá? Os triângulos retângulos, na aula de hoje, tá? O lado que está oposto ao ângulo reto é o maior lado e é chamado de hipotenusa. Então a hipotenusa, é o maior lado de um triângulo retângulo, e ela está sempre, oposta, certo? Está oposta a esse ângulo aqui.
chamado de hipotenusa, né? Você estudar esse conteúdo anteriormente. Vamos relembrar aqui os elementos de um triângulo retângulo. A hipotenusa é o maior lado, está sempre em oposição a esse ângulo, tá? Enquanto os outros dois lados, certo, são chamados de catetos. Está aqui um cateto, certo? Está aqui o outro cateto, tá? Estamos representando aqui um ângulo alfa e um ângulo beta, tá certo? Os ângulos de uma figura matematicamente de forma correta, você representa por letra grega, tá certo? Os ângulos aí, tá? Então, aí nós estamos relembrando aí, certo? Um triângulo retângulo, tá? Nesse triângulo retângulo, tá? Como a trigonometria vai estudar a relação entre os lados e os ângulos, tá, pessoal? Então, isso aqui na prática significa assim. Esse ângulo aqui, se você diminuir esse ângulo, ó, né? Você vai estar baixando aqui essa hipotenusa, tá certo? Você diminuir, certo, esse ângulo, você vai diminuir essa hipotenusa. Então, existe uma relação entre esse ângulo e o tamanho da hipotenusa. Se você for aumentar o ângulo, aumentar aqui, ó, a hipotenusa vai aumentar de tamanho, ela vai subir aqui, certo? Então, essa relação lado e ângulo é o que a gente estuda em trigonometria. A gente estuda matematicamente, né? Corretamente você pode comprovar essa relação, tá? Precisamos relembrar aqui 3 funções trigonométricas, né? Básicas, as essenciais, né? Que são elas: seno, cosseno e tangente. Vamos relembrar aqui o que vai ser o seno de um ângulo, tá? Seno de um ângulo, ó, certo? É a razão entre o cateto oposto ao ângulo, certo? E a hipotenusa. Então, se nós vamos estudar o seno do ângulo alfa, você estuda o seno de cada ângulo, né? Não é o seno assim do triângulo, é de cada ângulo. Então, se a gente for estudar o seno de alfa, como eu vou representar ele matematicamente? O seno desse ângulo alfa vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa, certo? Cateto oposto ao ângulo alfa. Quem que está oposto ao ângulo alfa? Está aqui o ângulo alfa, oposição a ele, eu vou ter o cateto B, ó, certo? É B, né? Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa aqui, certo? O maior lado, hipotenusa A. Então, o seno de alfa você representa sendo B sobre A. Então, você já tem aqui uma relação matemática, certo? E se você for estudar o seno do cateto B, aliás, desculpe, o seno do ângulo B, o seno do ângulo B, então você vem para cá, beta, né? O seno de beta vai ser o cateto oposto ao ângulo beta. Quem aqui está oposto ao ângulo beta? Oposto a ele, você tem aqui o C, certo? Sobre a hipotenusa, que é representado pela letra A. Então aqui você tem o seno do ângulo beta, certo? E cosseno, relembrando aqui cosseno, o que vem ser o cosseno, tá? Cosseno de um ângulo vai ser a razão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. Então, se você quer saber o cosseno de alfa, tá aqui, o alfa, certo? Cosseno, cateto adjacente, quem está nascendo nele é o C, ó, certo? Sobre a hipotenusa A. E o cosseno do ângulo beta, cateto adjacente ao beta, quem aqui está nascendo aqui no ângulo beta é esse cateto, B sobre A, que é a hipotenusa, tá? E a tangente? O que vem ser a tangente, certo? É a razão entre o cateto oposto, certo, ao ângulo e o cateto adjacente a este mesmo ângulo, certo? Então, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente, certo, do beta, aliás, do alfa primeiro, a tangente do ângulo alfa vai ser o cateto oposto. Quem é que está oposto ao alfa? Oposto para cá, né? B, certo? Cateto adjacente, quem está nascendo nele? C. Então, B sobre C, certo?
E a tangente do ângulo beta, aí você vem beta. Quem é cateto oposto ao beta? Oposto, a oposição, C. Cateto adjacente, B. Então aqui você tem, certo, o estudo da tangente. Estudamos seno, cosseno e tangente dos ângulos, tá? Lembrando que você vai estudar de cada ângulo, depende do ângulo que você está estudando, certo? A relação é sempre essa, tá certo? Agora você precisa escolher o ângulo que você vai estar estudando. Estamos trazendo aqui, gente, os valores notáveis, né? Os ângulos notáveis, ou seja, os ângulos que são mais comuns, né? Os que são mais conhecidos no nosso meio, no nosso cotidiano, tá? São esses três aqui, ângulos de 30 graus, 45 e 60, certo? Esses ângulos aqui é bom a gente conhecer, o seno, o cosseno, a tangente deles, tá certo? Os demais, tá? Você não precisa conhecer, não precisa fazer esse esforço, porque quando for cobrado em uma avaliação, tá? O autor vai entregar uma tabela com esses valores desses ângulos. Agora, esses três aqui, a gente precisa conhecer, porque há um entendimento na matemática como eles são notáveis, são os elementares, são os básicos que a gente precisa conhecer, certo? Então, vejamos aqui, ó, essa tabela que vocês já estudaram anteriormente, né? Alguns professores cantam uma música aí, certo? Para você conhecer, memorizar, certo? Fique à vontade como você vai entender isso aí, certo? De modo que essa tabela, geralmente eu posso construir ela da seguinte forma, ó. Nós falando aqui de seno, ó, 30, 45 e 60. Se você colocar aqui, ó, 1, 2, 3, né? Em cima. E aí embaixo tudo você coloca 2. Nessa outra aqui você coloca voltando, ó, 3, 2 e 1. E embaixo tudo você coloca o 2. Aí você vai colocar o radical em cada, no 1, no 2 e no 3. Como a raiz de 1 é igual a 1, não precisa ficar, aí fica a raiz de 2 e a raiz de 3. Embaixo tudo foi 2, ó. Embaixo sempre 2. Falando de seno e de cosseno. Tangente, você divide o seno pelo cosseno. Quando você divide esse por esse, certo? Ou seja, quando você dividir esse por esse, você vai encontrar isso aqui. Dividir esse por esse, como são iguais, dá igual a 1. E dividir esse por esse, só cancela esses dois, sobrou 3, tá? Então, assim você vai montar, você vai ser capaz de montar essa tabela. Você for fazer uma avaliação, você vai lá, pega um espaço separado, vai lá e monta assim, mais uma vez, ó. 1, 2, 3, bota o radical em cada, embaixo tudo é 2. Esse aqui é voltando, 3, 2 e 1, bota o radical em cada, certo? E esses aqui é só você dividir o seno pelo cosseno, chega nessa resposta, tá bom? E assim a gente passa a conhecer esses valores notáveis, tá? Trazendo aqui só um exemplo para a gente encerrar nossa aula, certo? Uma aplicação desse conhecimento aí, ó. Queremos encostar uma escada de 8 metros de comprimento em uma parede, de modo que ela forme um ângulo de 60 graus com o solo. A que distância da parede devemos apoiar a escada no solo? Então tá aqui, ó. A escada, tá aqui a escada, ó, de 8 metros, queremos apoiar aqui, queremos que forme um ângulo de 60 graus. Então a que distância ela deve ficar, né, aqui da parede? Então, nós podemos perceber, né, aqui, ó, um triângulo retângulo, aqui vai formar, vai ter um ângulo reto aqui, ó, né? Então, um triângulo retângulo nós temos aí. A hipotenusa, que é oposta ao ângulo reto, é 8, certo? O ângulo que nós queremos saber é 60 graus. E o lado que nós queremos estudar é esse aqui, nós queremos saber a que distância vai ficar aqui. Então, olha só, na trigonometria, daqui da ilustração, você vai criar a relação matemática para você resolver. Então, o que nós queremos saber, ó, é esse x, tá certo? Isso aqui, ó. Então, nós temos o cateto, esse cateto adjacente ao ângulo, nós queremos esse valor, vamos trabalhar com ele, e esse aqui nós temos. Então, que relação matemática envolve cateto adjacente e hipotenusa? Então, é o cosseno. Pode ver lá que é o cosseno. Então, nós temos o cosseno de 60 graus, certo? É cateto adjacente.
é 8 e a hipotenusa é, desculpa, cateto adjacente é x e a hipotenusa é 8. Você vai lá naquela tabela, você vai ver que o cosseno de 60 graus, ó, cosseno de 60 graus, ó, é 1/2, ó, certo? Aí você traz para cá, ó, coloca 1/2, dá igual a x sobre 8, multiplica isso aqui assim, cruz, e você vai encontrar o x igual a 4, ou seja, a escada deve ficar 4 metros aqui da parede, para você ter esse ângulo aí, tudo bem? E assim nós estamos encerrando nossa aula. Um forte abraço e até nosso próximo encontro.